Bom dia, meninos. Espero que estejam bem de saúde. Muita saudade, se não falta. É a realidade que nós estamos a viver. Ficar em casa é melhor, previnam-se, lavem sempre possível as mãos com água e sabão. Se possível até com cinza. Previnam-se da Covid-19. Gostaria imensamente que nós interagíssemos juntos em presença da nossa aula, como sempre. Essa aula sempre foi aquela que sempre animou, assim, se na verdade nós gostamos. Hoje, dada a continuação dos nossos conteúdos, vamos falar sobre a reprodução das plantas. Tal como qualquer um dos seres vivos se reproduzem, assim como também as plantas, para dar a sua continuidade, para que não possam se extinguir, elas também se reproduzem. Partindo do princípio que nós já falamos sobre a reprodução. Falamos da reprodução na quinta classe, lembra-se que também falamos da reprodução na sexta classe. Quando nós falamos da reprodução, significa a capacidade que os seres vivos têm de dar origem a outros seres vivos semelhantes a si. De tal maneira como as plantas fazem parte dos seres vivos, para que elas não possam extinguir, para que elas não possam deixar de existir, para que não possamos perder as espécies desse tipo de seres vivos que são as plantas, é necessário que elas se reproduzam. Quanto à reprodução das plantas, existem dois tipos de reprodução das plantas. Tipos de reprodução das plantas. Existem dois tipos de reprodução das plantas. Que é a reprodução, uma é a reprodução sexuada. São plantas que têm órgãos reprodutores. Nesse caso, em particular, ou como exemplo, todas as plantas que possuem flores, essas plantas têm a reprodução sexuada. Nas plantas que possuem flores, por terem a reprodução sexuada, as células reprodutoras masculinas são o grau de pólen. E as células reprodutoras femininas nas plantas com flores são os óvulos, que nós podemos encontrar nos ovários. Temos um exemplo concreto aqui de uma planta. Essa planta aqui é uma planta com flor. Todas as plantas que possuem flores têm uma reprodução sexuada. Porque essas plantas com flores possuem órgãos sexuais. E as células reprodutoras masculinas das plantas com flores chamam-se grau de pólen. Se vocês abrirem numa flor, encontram uma espécie de tipo pó. E essa espécie, quando você toca, sente nas suas mãos uma cola tipo pó, aquele pó chama-se grau de pólen. E essas são células reprodutoras masculinas de uma planta com flores. Os óvulos nós encontramos dentro do estigma. É difícil nós podermos observá-lo. Só quando nós abrimos a flor, aqui ao meio, nós encontramos no ovário aqui o óvulo. Então, nesse caso estamos a falar aqui do tipo de reprodução das plantas. Uma que tem reprodução sexuada, existem dois tipos. De reprodução nas plantas. Que são: a primeira é a reprodução sexuada. Exemplo, as plantas com flores. Exemplo, as plantas sem flores.
nós dissemos que as plantas com flores têm a reprodução sexual. Que função tem a flor numa planta? A flor numa planta tem a função da reprodução. Para uma planta com flor poder se reproduzir, ela precisa da flor. Independentemente do tamanho, independentemente da forma, independentemente da cor, todas as flores têm função de garantir a reprodução das plantas. Então, durante a reprodução das plantas, todas as flores independentemente da cor, tamanho ou forma, tem a função de garantir a reprodução da planta. Esta aqui é a função que tem a flor numa planta. Todas as flores têm a função de garantir a continuidade desta planta. Tem a função de garantir a reprodução da planta. Durante a reprodução de uma planta, tem várias fases. As fases da reprodução das plantas com flores são: vamos falar das fases da reprodução das plantas com flor. Uma planta com flor, como tem uma reprodução sexual, ela segue certas fases. As fases da reprodução das plantas com flor são: a primeira fase é a fase da polinização. Como é que ocorre a polinização? Quando falamos da polinização, significa a saída do grau de pólen, a saída do grau, como nós dissemos, dentro de uma planta, dentro de uma flor, nós encontramos aqui o grau de pólen. A saída do grau de pólen de uma anteira, esta aqui é uma anteira de uma planta, de uma flor, a saída do grau de pólen da anteira para o interior do estigma, este aqui é o estigma. Essa que nós chamamos da polinização. Chama-se polinização a saída do grau de pólen da anteira de uma flor para o estigma desta flor. Nós chamamos isso de polinização. Mas as polinizações podem ser direta ou pode ser polinização cruzada. A polinização pode ser podendo ser direta ou cruzada. Chamamos de polinização direta quando o grau de pólen sai de uma anteira para o estigma da mesma flor. E essa nós chamamos de polinização direta. E chamamos de polinização cruzada, ou, quer dizer, polinização direta ou autopolinização, quando o grau de pólen sai da anteira da mesma planta para o interior do estigma da mesma planta. Também pode existir a polinização cruzada. A polinização cruzada é aquela que ocorre quando o grau de pólen de uma flor vai para o interior do estigma de uma outra flor da mesma espécie. Se for flor de mangueira, para outra flor de uma mangueira. Então, essa que nós chamamos de polinização cruzada. Significa o grau de pólen sai da anteira de uma flor para o interior do estigma de uma outra flor. Essa que nós chamamos de polinização cruzada. Este tipo de polinização cruzada só pode ocorrer
quando existir agente polinizador, ou também chamamos de agente da polinização. São pequenos insetos, como por exemplo acontece com as abelhas, são pequenos pássaros como beija-flor, ou então pode acontecer com a força de gravidade, ou então por força d'água. Aí podemos observar a polinização cruzada. Para além da polinização, temos a segunda fase da reprodução das plantas com flor. É a fase da fecundação. Esta fase da fecundação ocorre quando o grau de pólen, que é a célula reprodutora masculina, vai se unir, vai se juntar com o óvulo, que é o grau a célula reprodutora feminina de uma flor. A união entre o grau de pólen, que é a célula reprodutora masculina de uma flor, ou de uma planta, vai se unir com o óvulo, que é a célula reprodutora feminina de uma planta. Essa união entre o óvulo e o grau de pólen é que nós chamamos de fecundação. Para além da fecundação, temos a terceira fase da reprodução das plantas com flores. A frutificação são várias transformações que uma flor vai sofrendo até formar um fruto. Essas várias transformações que a flor vai sofrendo até murchar, formando um fruto, essa fase nós chamamos da fase da frutificação. Depois da fase da frutificação, seguimos a quarta fase da reprodução das plantas com flores, que é a fase da disseminação. Esta fase da disseminação ocorre no momento em que o fruto isola vai se propagando a partir da planta mãe para o solo, para procurar a sua reprodução, para procurar o aparecimento de uma outra planta. Essa nós chamamos de fase da disseminação. Nessa fase da disseminação, o fruto isola-se da planta mãe em direção ao solo, à procura de melhores condições para dar origem a uma nova planta. Isso nós chamamos de fase da disseminação. Muitas vezes tem acontecido, né? Nas folhas, nos frutos de acácia. Quanto mais muito sol for, ou muito sol fizer, as folhas, quer dizer, os frutos da acácia secam. Elas abrem-se. E quando se abrem, as sementes propagam-se. É este momento em que as sementes estão se propagando para o solo, saindo da planta mãe, à procura das melhores condições para dar origem a outra planta, nós chamamos essa fase de disseminação. Quais são as melhores condições que uma semente procura quando vai se disseminando? É a umidade, o tipo de solo, o arejamento, a água. São essas condições que a semente busca no solo para dar origem a uma nova planta. Essa fase nós chamamos de fase de disseminação. E a última fase da reprodução das plantas com flores é a fase da germinação. Aí germinou uma planta. A fase da germinação. Esta fase caracteriza-se com a possibilidade da semente ter encontrado boas condições para a sua sobrevivência e dar origem a uma nova planta. Como certamente disseram, as melhores condições que a semente precisa para dar origem a uma nova planta é a umidade, não é? É a umidade, do tipo de solo, o arejamento e a água. Aí a semente vai dar origem a uma nova planta. Essa é que nós chamamos a fase da germinação. São 5 fases que nós podemos encontrar na reprodução das plantas com flores, que é a reprodução sexual. Se bem que isso acontece nas plantas com flores. Agora, o que acontece com plantas sem flores? Todas as plantas que não possuem flores têm a reprodução assexuada. Esse tipo de reprodução também é conhecida por reprodução vegetativa.
é conhecida por reprodução vegetativa. Em que consiste a reprodução vegetativa? Consiste, ou pode se caracterizar numa planta, desenvolver novas partes a partir de uma parte existente. Essa capacidade que as plantas que não têm flores, desenvolver novas partes a partir de uma parte já existente, essa é que nós chamamos de reprodução vegetativa. Acontece nas mandioqueiras, certamente que nós, quando formos observar para o lugar onde se produz a mandioca não se semeia. Não existe semente que nós podemos lançar ao solo para aparecer a mandioqueira. A mandioqueira aparece a partir de um caule de uma mandioca. E essa capacidade que as plantas têm de desenvolver novas partes a partir de uma parte já existente é que nós chamamos de reprodução vegetativa. Existem dois tipos de reprodução vegetativa. Antes, porém, anotem. A reprodução das plantas sem flor, que nós chamamos de reprodução vegetativa, é a capacidade de uma planta, ou que uma planta tem, melhor, de uma planta, é a capacidade que uma planta tem de desenvolver novas partes a partir da outra já existente. E é essa capacidade que as plantas têm de desenvolver novas partes a partir de uma outra já existente, nós chamamos de regeneração, designado. Essa capacidade é designada de regeneração. Regeneração. Isso acontece, exemplo, podemos encontrar certos exemplos das regenerações a partir da regeneração ou a propagação natural a partir do bulbo. A partir do bulbo, não só tubérculos, bulbo, tubérculos, também essa regeneração é feita a partir de rizomas. Para além de rizoma, também é feita a partir de estólio. Para além de estólio, também é feita a partir de folhas. Essas regenerações também podem ser feitas através da plantulagem. Plantulagem. Existem dois tipos de reproduções vegetativas. Tipos de reprodução vegetativa. Reprodução vegetativa por caule e reprodução vegetativa por raízes. Tipos de reprodução vegetativas.
subdivisão. A primeira é a reprodução vegetativa por raízes. Reprodução vegetativa por raízes. Exemplo. A reprodução da cenoura. E a reprodução vegetativa por caule. Exemplo, a batata doce. Cana de açúcar. Então, essas plantas têm estes dois tipos de reprodução. Para resumirmos, hoje, meninos, estamos a falar de reprodução das plantas. Como disse, tal como qualquer outro ser vivo, as plantas, para não poderem se extinguir, elas reproduzem-se para dar continuidade das suas espécies, senão elas podem se extinguir. Então, existem dois tipos de reprodução. As plantas podem se reproduzir por tipo sexuada e assexuada. Na reprodução sexuada são todas aquelas plantas que possuem flores. Todas as plantas com flores têm a reprodução sexuada. Por quê? Porque na flor nós podemos encontrar lá os órgãos reprodutores das plantas, nos quais, nesses órgãos, encontramos as células reprodutoras, masculinas e femininas. As células reprodutoras masculinas são o grão de pólen e as femininas é o óvulo. As fases de reprodução das plantas com flores. São 5 fases de reprodução das plantas com flores. A primeira fase é a fase da polinização. Essa polinização pode ser direta, ou algo que chamamos de autopolinização, ou polinização direta, ou então pode ser polinização cruzada. É polinização direta ou autopolinização, quando o grão de pólen sai da anteira para o estigma da mesma planta. E pode existir também a polinização cruzada. Esta polinização cruzada ocorre quando o grão de pólen sai da anteira de uma flor para o estigma de uma outra flor, mas tem que ser flores da mesma espécie. Não pode ocorrer flor de uma papaieira para a flor de uma mangueira, isso não pode acontecer. Só ocorre da flor, da anteira de uma flor para o estigma da outra flor, mas da mesma espécie. Mangueira para mangueira, goiabeira para goiabeira. Essa é que nós chamamos de polinização cruzada. A polinização cruzada é feita por meio de agentes polinizadores. Agentes polinizadores são os insetos, pequenas aves, pode ocorrer através do movimento do vento, que é a força de gravidade, e pode ocorrer também através da abelha, que são pequenos insetos. Esses são agentes da polinização. A segunda fase da reprodução das plantas com flores é a fase de fecundação. Chama-se fase da fecundação a união entre a célula reprodutora masculina, que é o grão de pólen, com a célula reprodutora feminina, que é o óvulo. A terceira fase da reprodução das plantas com flores é a fase da frutificação. Esta fase caracteriza-se por várias transformações que a flor vai sofrer até murchar, formando um fruto. É esta que nós chamamos da fase da frutificação. Depois da fase da frutificação, seguimos a fase da disseminação. Disseminar o que? Significa propagar-se. As sementes vão isolar-se da planta-mãe, vão se propagar para o solo, procurar melhores condições para o seu desenvolvimento. As melhores condições para o desenvolvimento as melhores condições de desenvolvimento da semente, à medida que vai se propagando, é a umidade que vai encontrar no solo e o próprio tipo de solo que vai condicionar para que essa semente dê origem a uma nova planta.
E a última fase da reprodução das plantas com flores é a fase da germinação. A germinação ocorre quando a semente encontra melhores condições para a sua sobrevivência. Nesse caso, já falei da umidade, já falei da temperatura, já falei do ar, já falei da água. Então, quando a semente no solo, depois da disseminação, encontra essas condições, as sementes vão dar origem a uma nova planta. A este momento que as sementes dão origem a uma nova planta, chamamos essa fase da germinação. Assim, eu estava vos explicando sobre a reprodução sexuada, em particular das plantas com flores. Numa planta, a flor tem a função de garantir a reprodução desta planta. Mas também podemos encontrar certas plantas que não têm flores. Que tipo de reprodução têm essas plantas? Lembre-se que outrora eu disse, essas plantas que não possuem flores têm a reprodução assexuada, porque essas plantas não têm células reprodutoras, não têm órgãos reprodutores. Mas para garantir a sua continuação, para garantir a sua continuidade, essas plantas devem se reproduzir, senão podem se extinguir. E aí, como é que se reproduzem essas plantas? Essas plantas têm a reprodução vegetativa, ou então é a reprodução assexuada, que também é conhecida por reprodução vegetativa. O que é isso, reprodução vegetativa? É a capacidade que as plantas têm de dar origem a novas plantas a partir de uma parte já existente, de desenvolver novas partes a partir de uma parte já existente. Esse tipo de reprodução chama-se reprodução vegetativa. E existem dois tipos de reproduções vegetativas. A reprodução vegetativa por raiz, é o caso concreto da cebola, que acontece com a cenoura, que acontece com a cebola. Então, reprodução vegetativa por caule, que acontece com a cana-de-açúcar. Nós pegamos, nunca vimos, certamente vocês têm essa certeza, que nunca viram alguém com semente de cana para poder semear para originar a cana. A cana aparece a partir de uma parte já existente para originar uma nova cana. Então, esse tipo de reprodução chama-se reprodução da planta por caule. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, poderão apresentar, mas eu não vou me deixar assim. Vão pegar nos vossos livros de Ciências Naturais da 6ª classe, nas páginas 38, 39, 40, 41 e 42, vão lendo, leiam sempre, repitam os conteúdos, que é para poder responder o questionário que vou deixar para vocês. Vou passar o questionário para o quadro e ainda poderão passar para a escola para buscar um texto de apoio que deixarei na posta da escola para vocês poderem fazer uso. E meu muito obrigado, meninos.